Bom, esta reforma do ensino médio tem características absolutamente contraditórias. Ao passo em que ela foi feita por medidas absolutamente autoritárias, medidas provisórias, audiências inviabilizadas com a participação de entidades representativas da sociedade civil, decisões a toque de caixa. Paralelamente a isso, ela foi acompanhada de uma ampla propaganda nos meios de comunicação. Uma propaganda que prometia aos jovens da sociedade brasileira duas questões: melhoria do acesso ao ensino médio e capacidade ou protagonismo de decisão dos jovens. Duas propagandas enganosas. A reforma do ensino médio bastante polêmica, que se inicia em 2016 com uma medida provisória. Isso só por si só já é complicado, né? Nós temos uma reforma educacional, normalmente, né, as leis são feitas pelo Congresso Nacional, e nós tivemos um ato de bastante autoritarismo e arbitrariedade em pensar uma reforma educacional por meio de medida provisória. Assim. Isso nunca aconteceu na história do Brasil. A outra coisa importante de lembrar é que ela atinge especialmente os jovens de escola pública, né? O ensino médio brasileiro, ele é em 90% da sua oferta pública, né? 4% desse público é da rede federal, dos institutos federais, e 86% das redes estaduais de ensino. E isso por si só já mostra pra gente quem de fato serão as pessoas mais atingidas pela reforma. A reforma não amplia as condições de acesso dos jovens, que é importante dizer que a universalidade, embora seja um preceito constitucional, não está sendo feita de fato. Quase metade dos jovens na idade de 15 a 17 anos ainda não estão no ensino médio. Ou seja, do ponto de vista de uma sociedade que garanta esse direito, nós precisamos ampliar as verbas, o número de escolas, o número de professores, a capacidade de atendimento. A segunda promessa falsa, o protagonismo, a capacidade de escolha, uma capacidade que só seria possível se as escolas, de fato, tivessem condições de estrutura, inclusive, né, com salas de aula equipadas, com professores, com quadro de carreira e salários, bibliotecas. Não é o quadro que nós vemos, é um quadro precário na sociedade brasileira com relação à educação, agravado pela famosa PEC do fim do mundo, que impede, né, os gastos com políticas públicas durante 20 anos. Então a reforma faz propaganda enganosa e, mais uma vez, subtrai os direitos da juventude brasileira de uma educação de qualidade. No que ela é complicado? Ela tem uma complicação em termos curriculares, né? Porque ela fatia o currículo em dois momentos, né? Uma formação comum e uma formação depois em que os jovens fazem apenas um dos 5 itinerários. Fazem de forma precarizada o itinerário da formação técnica e profissional, porque ele será feito em parceria com o setor privado, destruindo uma ideia que nos é cara, que era do ensino médio integrado, né? Que vinha sendo construído desde 2004. Nós vemos também os problemas de qualidade, né? Para pensar o ensino médio no Brasil, é importante a gente pensar que precisa, sim, de mudanças na formação inicial de professores, nas condições de trabalho, nas condições materiais das escolas. Nós temos perto de 2.000 escolas no Brasil que não têm banheiro e água, né? Que são escolas, nós temos 3.000 municípios que têm uma única escola de ensino médio e que não dá conta da população dessa faixa etária. Nós temos 1.700.000 adolescentes de 15 a 17 anos fora de qualquer vínculo escolar e eles estão em idade escolar obrigatória. Então nós temos sim que tomar com todo cuidado as políticas para o ensino médio. Mas se o diagnóstico é da necessidade de mudanças, o que a reforma traz como soluções não apenas não resolve, como cria ainda outros problemas.